Pessoal, a paz seja convosco em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos aqui à palavra do nosso Deus, no livro de Mateus capítulo 17, versículo de número 14 até o versículo de número 20. O que Deus não dá para o homem. E aqui dentro deste versículo, Mateus 17, 14 até o versículo de número 20, eu quero que você fique bem atento, pois dentro desse texto eu vou mostrar para você que Jesus, que Deus não dá a fé para ninguém. Vamos, preste bem atenção que eu vou no passo a passo aqui no versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e ao 20, tá bom? Preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor Deus, iniciando em Mateus 17, versículo 14 até o 20. Diz o seguinte, versículo 14. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Quero explicar para você aqui o versículo de número 14. Quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos e ali ele tinha acabado de descer do monte aonde ele estava, como diz a palavra lá em cima, no versículo 2, né? Ou versículo 1 e 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular ao alto monte, tá? E quando Jesus ficou lá com Pedro, Tiago, né? Ficou lá, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, ficaram lá no alto monte, onde ali aconteceu a transfiguração. Aí Jesus desce e no versículo 14, quando chega junto à multidão, quando Jesus desce do monte, pessoal, já tinha lá embaixo uma multidão, eita glória, esperando o Senhor Jesus. E aí o versículo 14 diz assim, quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse, versículo 15, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Isso aqui, pessoal, é um homem desesperado, ou seja, é um pai desesperado, porque o seu filho sofria muito e tinha convulsões. Ele sofria muito, pois muitas vezes aquele filho caía no fogo, muitas vezes na água. Aquele pai de família falando para Jesus, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele tem confusões, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Aí esse mesmo homem que ajoelhou perante Jesus, ele disse assim no versículo 16, olha, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então, olha só o desespero daquele homem que já tinha levado o seu filho para os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal daquela criança. O pai ficou mais desesperado, foi até o Senhor Jesus. Aí veja só, no versículo 17, aí, então respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Agora eu quero chamar a sua atenção no versículo 17. Se você está acompanhando na Bíblia, leia então no versículo 17, onde que o Senhor Jesus
Ele diz assim, olha, então respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Agora preste atenção neste versículo 17. Porque Jesus chamou aquela geração incrédula e perversa. Quem é incrédulo não tem fé. Você está me entendendo? Aí foi onde entrou aquela pergunta, o que Deus não dá para o homem? É a fé, meu amigo. É a fé, minha amiga. Porque quem tem fé não é incrédulo. Quem tem fé não é incrédulo. Porque Jesus diz àquele povo, geração incrédula. Se Deus desse a fé para o homem ou para a mulher, ele não ia chamar aquele povo de geração incrédula. Procure entender, mais uma vez eu vou repetir para você. Se Deus desse a fé para aquela geração, ele não ia chamar aquela geração de incrédula, ok? Ele não ia pisar na sua palavra. Ele não ia falar assim, eu dei a fé para vocês. Jesus disse, geração, ó geração incrédula e perversa. É isso que acontece com a pessoa que não tem fé. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho fé. Olha, preste bem atenção, eu não tenho fé. Então, se a pessoa fala, eu não tenho fé, é exatamente isso, Deus não dá a fé. Porque se Deus desse a fé para o homem e para a mulher, ele e ela não falaria, eu não tenho fé. Se Deus desse a fé para ele, ele dissesse, eu tenho fé. Não, você é que tem de ter a fé em Deus. Você homem, você mulher, você servo, você serva, você é que tem de ter a fé em Deus. Ok? Aí preste atenção, vamos versículo 18. E então Jesus repreendeu o demônio que saiu do menino, desde aquela hora ele ficou curado. Olha só, pessoal, versículo 17, Jesus fala, ó geração incrédula e perversa, até quando terei de suportar vós? Traze-me o menino aqui. Aí Jesus, o que ele fez? Ele foi lá e repreendeu aquele demônio. Ali os discípulos, o homem levou, lembra que o homem levou o filho para os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar? Faltou fé neles. O que aconteceu? Não conseguiu expulsar aquele espírito mal da vida daquela criança. Mas Jesus conseguiu. Por isso que Jesus chamou, ó geração incrédula. Porque se Deus desse a fé para aquele povo, ele não ia dizer geração incrédula, porque aquele povo tinha fé dada por Deus. Você está entendendo? Então o versículo 19 diz assim, olha, mais tarde os discípulos aproximou-se de Jesus, em particular, perguntando-lhe, por que não conseguimos expulsá-lo? Aí versículo 20, Jesus responde, e lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Olha só, gente, preste bem atenção, preste bem atenção. A pergunta foi, o que Deus não dá para o homem ou para a mulher? Claro, ou Deus ou Jesus não dá para o homem nem para a mulher. É a fé. A fé, Deus não dá para o homem, Deus não dá para a mulher. Você é que tem de ter fé em Deus. E você, meu amigo e minha amiga que fala, eu não tenho fé para isso. Você já ouviu muitas pessoas falar estas coisas, né? Eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé para aquilo. Não é? Então, Deus não dá a fé para ninguém. Versículo 17, se Deus desse a fé para aquele povo, ele não o chamaria de geração incrédula. No versículo 20, os discípulos perguntou, versículo 19, se perguntou, aproximou de Jesus, em particular perguntou-lhe, por que não conseguimos expulsá-los? Versículo 20, Jesus responde, por causa da vossa pequena fé. E tem pessoas que você sabe muito bem que uns têm fé para ser curado do câncer, para ser curado da anemia, para ser curado de qualquer outra doença, mas não tem fé
de ser curado de uma AIDS, né? Não tem fé para ser curado de um câncer de próstata ou qualquer outra enfermidade. Tem fé para curar uma dor de cabeça, tem fé para curar uma dor de barriga, tem fé para curar qualquer uma dorzinha simples. Mas em falar, minha fé não vai dar para me receber essa cura, né? É muito impossível. Se você fala que é impossível, então a sua fé é pequena. Aqui o versículo de Jesus está falando, vocês não conseguiram por causa da vossa pequena fé. Então tem pessoas que têm a fé bem pequena, pequenina mesmo. E uma coisa, quando se tem uma fé pequena, faz conforme o discípulo respondeu assim, ai Senhor, acrescenta-nos a fé. Olha, Deus pode acrescentar a fé, mas Ele não dá fé para você. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Olha aí, ó. Então eu quero dizer para você que falar eu não tenho fé, você vai ter fé através de contemplar sinais, prodígios, maravilha, milagres da parte de Deus. Aí você vai, poxa, você vai quebrantar o seu coração e vai falar assim, não, realmente, agora eu vi o milagre. O milagre aconteceu na minha frente, tá? Então, Jesus falou, em verdade, vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só a comparação do Senhor Jesus, dizendo para os discípulos, olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, quer dizer uma coisa, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E também a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 11, e versículo de número 6, que diz o seguinte, sem fé. Você lembra que eu falei que tem pessoas que falam assim, minha fé não dá para isso, minha fé é pequena, outro fala, eu não tenho fé. Então a resposta está aqui, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. A Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Olha aí, sem fé é impossível. Por isso eu falo para você, se Deus desse a fé, estaria escrito em aos Hebreus 11:6, falando que sem fé é impossível agradar a Deus? Se Deus desse a fé, a pessoa tinha fé e Deus não ia falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus deu a fé para o cara, por que ele ia falar sem fé é impossível agradar? Então, meu amigo, a pergunta foi, o que Deus não dá para o homem? É a fé. Deus não dá. Nós temos que ter a fé em Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Aqueles que falam assim, eu não tenho fé. Então você precisa reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua alma e passar a confiar, determinar e ter fé. E o versículo 7 diz claramente, pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Olha o que é, gente, a fé. A fé é muito importante na vida do ser humano. A pessoa que tem tanta fé, porque Noé foi lá e construiu aquela arca, porque Deus mandou avisar ele que ia vir um dilúvio. Então Moisés, ele acreditou. Quem acredita em Deus tem fé. Quem acredita em Deus recebe obra, recebe milagre, recebe bênção. Sabe por quê? Porque a fé, ela saiu de você e confiou em Deus. Pela fé eu confio em Deus. E Noé, pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. No versículo 8, fala pelo seguinte, olha, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que recebia por herança,
e partiu sem saber para onde ia. Aqui no versículo 9 diz também assim, olha, Hebreus 11, 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em terra com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, herdeiros com ele da mesma promessa. Ok, pessoal? Então, e pela fé, quem? Sara, aquela mulher que pela fé, que Deus não deu a fé para Sara, mas Sara vendo o que Deus falava com Abraão, ela acreditava, ela criou fé, e ela ficou ali ao lado de Abraão, os dois firmes na fé. E a Bíblia fala no versículo abaixo, dizendo, versículo 11, Hebreus 11, 11, pela fé até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito promessa. Olha aí, pessoal, tudo por meio da fé em Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, para encerrar, Hebreus 11:1. Vamos para Hebreus 11:1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Então, veja aí o que é a fé. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Então, se você for espiritual, se você for um bom entendedor da palavra de Deus, se você é humilde para aprender a palavra de Deus, então você vai entender que Deus não deu a fé para o homem, Deus não deu a fé para a mulher.